Olá, Outubro Rosa está chegando ao fim e com ele teve tanta gente bacana falando da prevenção e da conscientização em relação ao câncer de mama, que é um processo muito íntimo. Bom, eu queria, com o Instituto Mame Bem, aproveitar essa oportunidade e compartilhar com vocês a minha experiência em relação à amamentação. Porque a amamentação, sim, previne o câncer de mama, mas a amamentação é um processo íntimo da mulher, principalmente um diálogo profundo com o seu bebê. A minha experiência em relação à amamentação foi que eu percebi, na época quando eu tive a minha filha com 30 anos, eu percebi que havia uma idealização da amamentação. Então, eu olhava as outras mulheres amamentando na rua e achava que aquilo era muito fácil, muito lindo, só lindo e maravilhoso. E não é. A amamentação é uma relação profunda, um diálogo profundo que você vai estabelecer com o seu filho. Então, como todo processo humano, ele é imperfeito, cheio de contradições e absolutamente lindo, porque é nesse momento da amamentação que você vai estabelecer essa relação de diálogo com o seu filho, de respeito com o seu filho, de deixar que ele possa manifestar as dificuldades e as vontades que ele vai ter. Então, primeiro de tudo, a gente deve ter a consciência de que é importante, sim, a amamentação como um processo de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento do seu corpo e de conhecimento do seu bebê, do seu filho, daquele indivíduo especificamente. E depois abrir mão de toda e qualquer regra, porque as regras existem para facilitar. As regras não existem para oprimir. Então, se você como mulher está passando por um momento super intenso da sua vida, seu filho acabou de nascer, você acabou de passar pelo parto, você coloca ele no colo, coloca ele perto do seu seio, que já está querendo amamentar, o seu corpo deseja amamentar. Mas a partir desse desejo existe uma série de coisas da realidade que talvez impeçam que você amamente, o que você vai ter que passar para chegar a uma amamentação prazerosa. Eu costumava dizer assim, todos os livros, queime os livros, como a gente queimou os sutiãs. Queime os livros. Por quê? Não porque os livros não tenham coisas importantes a serem ditas, mas ele não pode servir como uma opressão. A mulher oprimida, ela não amamenta bem. Ela pode até ter leite, mas ela não vai conseguir criar essa relação de amor e de diálogo e de respeito com o seu bebê. Toda relação de afeto, ela se alimenta de outros afetos. Eu fui buscar, durante a amamentação, o afeto de outras pessoas que me deram uma visão libertadora da amamentação. Porque o grande perigo é quando a mãe olha para uma outra mãe e fala: nossa, mas com ela é tão fácil. É o milagre da vida, mas a vida é humana e cheia de dificuldades e contradições e ambivalências. Então, quando a gente encontra outro afeto e a gente entende que as pessoas são todas imperfeitas, estão vivendo processos intensos como a gente começa a aceitação de si própria, dos seus limites, das suas dificuldades e da sua vontade de amar, do seu próprio bebê, que não é igual aos outros, é um indivíduo que tem as suas vontades, os seus desejos, as suas frustrações. E eu vou dizer uma coisa, isso vai para a vida toda, a relação de amor, de cumplicidade, de respeito, eu acho que é a mais intensa que a gente vai viver. Parabéns, mamães, por todo esse processo na amamentação
e mergulhem em fundo no conhecimento, no diálogo para com os seus filhos. Isso é a maior prova de amor que uma mãe pode dar. Então agora eu vou falar de uma maneira mais prática sobre a minha experiência com a amamentação, né? A minha filha eu tive com 30 anos e o meu filho com 40 anos, 10 anos depois, né? Eles são absolutamente diferentes. Comigo não aconteceu esse milagre, o bebê procura instintivamente o peito da mãe. Estavam bem alimentados, não tinham um furor, um desespero por encontrar o meu peito e mamar. Eu tenho seios super pequenos e não tenho muita produção de leite. Não precisa ter muita produção de leite para amamentar. Você precisa ter o leite suficiente que você tem, ou melhor, o leite que você tem é suficiente para o seu filho. Estabelecer esse diálogo, essa relação para que você consiga criar essa conexão entre o seu seio e a boquinha do seu bebê e ele consiga mamar. Minha filha dormia enquanto amamentava e eu não conseguia alimentá-la suficientemente. O meu filho tinha uma voracidade, mas uma falta de paciência absurda. Então ele pegava o peito e quando ele tinha que fazer força, né, pro leite sair, ele se irritava e chorava e tirava a boca do peito e não mamava. Bastante intenso até eu conseguir me respeitar. No sentido de que eu ouvia muito assim, tem que amamentar, tem que amamentar, tem que amamentar. Então eu vou dar um exemplo para vocês de como a regra pode atrapalhar. Um determinado momento do Tom ele não estava ganhando peso e o pediatra dizia não vamos entrar com complemento, não vamos tentar de outras maneiras. Então a gente tentou a sonda, a gente tentou uma série de outras técnicas para que ele mamasse suficientemente. Num determinado momento, eu me lembro direitinho dessa cena, eu estava com meu marido no quarto e eu falei, olha, eu vou entrar com complemento. Eu vou entrar. E o meu marido fez aquele olho gigante, preocupadíssimo. E eu, na minha intuição, desde que o Tom nasceu, eu sabia que ele ia precisar do complemento em um determinado momento mais rápido do que agora. Eu já sabia disso. A intuição de mãe é muito importante. Ouçam a intuição de vocês. E eu sabia disso. Quer dizer, o processo todo teria sido o mesmo, mas sem a pressão e a opressão que a regra nos traz, né? Quando eu coloquei o complemento, né, na mamadeirinha própria para que ele não largasse o peito e tal. Quando eu dei na boquinha dele, ele me olhou com os olhinhos assim, de como quem dissesse, ai mãe, graças a Deus que você entendeu. Graças a Deus que você entendeu que eu tô com fome. Continuei dando peito, dando complemento, ele começou a engordar e deu tudo certo. É um exemplo também, principalmente, de que todos participam do processo de amamentação. Não só a mãe. A mãe, quando ela está amamentando, ela precisa de apoio, ela precisa de reforço positivo. Às vezes, um afeto que diga para ela assim, você pode, mãe. Continua firme, investe nessa relação com seu filho que você pode. Então eu digo aqui, eu tô aqui com meu coração aberto e com os meus seios absolutamente entregues para dizer que, mãe, amamente, procure o seu filho, procure essa relação de afeto com o seu filho. A partir disso, a vida inteira pela frente é de vocês. Obrigada, gente. Obrigada a vocês e ao Instituto Mame Bem por essa oportunidade de falar sobre esse tema que é tão rico e tão maravilhoso para mim.